Olá, amigos do canal Caps Vlog, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog. Esse é um Caps Vlog que ele é parte de um outro vídeo de um outro canal. Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar um canal, o canal do Corey, um vídeo que ele colocou no canal dele. Eu vi esse vídeo antes dele colocar no canal dele, eu conversei com ele a respeito desse vídeo, e eu acho que é um tópico que vale a pena fazer um eco em cima da mensagem que ele tenta passar. Eu não vou repetir todos os pontos que ele cita no vídeo dele. Eu sugiro fortemente que você assista o vídeo dele completo. É um vídeo grande, é um vídeo longo, é um vídeo detalhado, mas é um vídeo que eu confio, de uma pessoa em quem eu confio. É uma pessoa que literalmente mostrou o vídeo dela para múltiplos amigos para pegar opinião, feedback e checar informações antes de botar o vídeo no ar, e que refez esse vídeo mais de uma vez para corrigir informações, para não passar dados errados. Então é um vídeo que eu confio fortemente no que está sendo exposto e dito ali. E eu sugiro que você veja esse outro vídeo para você ter um maior contexto e mais informações, para que você não diga apenas eu acho, mas sim eu sei, baseado nas informações que você recebeu. E o que eu quero fazer neste vídeo em particular é ecoar essa mensagem, tentar trazer mais atenção para o vídeo dele, que de novo você encontra aqui na descrição deste vídeo, e tentar passar para vocês uma mensagem a respeito desse tópico. Resumindo, em termos extremos, o evento em si. O que aconteceu, de uma forma resumida, é que a comunidade, a empresa que cuida do programa Discord, que hoje em dia é um programa que quase todo mundo que faz algum tipo de comunicação online, principalmente quem tem canal, acaba utilizando. E é um excelente programa, mas é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, ela explodiu mundialmente. E essa empresa, lógico, tem gente que cuida da parte social. Outra coisa também que é muito importante notar é que esse vídeo é uma crítica também à equipe do Discord, e o vídeo do Core também é uma crítica à equipe do Discord. Mesmo a equipe internacional sendo separada da brasileira, a empresa ainda é como um todo. E vocês têm que entender que o Core ele já trabalhou como consultor para a Discord. Então ele é uma pessoa que já prestou serviço para aquela empresa. Então é uma pessoa que tem um investimento pessoal e em sua imagem estar ligada àquela empresa. E ainda assim é uma pessoa que não se negou a criticar algo que ele viu que é errado. E isso é uma coisa que não apenas eu respeito muito, mas é algo que é importante apontar, porque não é todo mundo que faz isso. E é o tipo de coisa que, de fato, faz uma diferença na hora de passar informação, na hora de conver ideias, e na hora de mostrar o quão sério é um assunto que, mesmo você tendo uma boa relação com aquela empresa, você ainda tem que se expor e apontar para algo negativo ligado àquela mesma empresa. Essencialmente o que aconteceu é que o Discord baniu a conta de um produtor de conteúdo americano, porque ele havia feito essa pessoa fazia... O motivo do Discord é que ele fazia vídeos de raid. Essencialmente, ele combinava invasão com seus inscritos em jogos, em chats, em comunidades, não necessariamente com um propósito destrutivo, mas apenas para fazer aquele flash mob online. Todo mundo aparecer num lugar certo, na hora certa, com um propósito único. Mas ele fazia isso, ele só organizava esses eventos no seu canal da Twitch. No Discord, ele não fazia isso, e não apenas ele não fazia isso, mas como ele proibia e moderava a sua comunidade no Discord, para que a sua comunidade não fizesse isso, não organizasse esse tipo de eventos dentro do Discord, porque isso é contra as regras do Discord. Então ele respeitou aquelas regras. Mas fora do Discord, ele fazia isso, e ele não escondia isso. Aí o Discord foi lá e não apenas deletou a comunidade dele, mas como deletou a conta dele completa. Um pouco mais de investigação a fundo descobriu que essa mesma pessoa havia feito um vídeo, não necessariamente atacando de forma maliciosa, mas fazendo críticas e zoando e opinando a respeito da comunidade furry. E dali nasceu a revelação de que parte das pessoas por trás do gerenciamento de comunidade do Discord tinham envolvimento com aquela comunidade. Aí a gente entra na conversa que se separa para dois caminhos.
porque uma coisa leva a outra e a conversa tem múltiplas camadas. E essa comunidade furry já é uma comunidade que é muito alvo de chacota, de crítica, de zoeira, e não é uma coisa bacana de se fazer isso com nenhuma comunidade. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum envolvimento com essa comunidade em si, conheço algumas pessoas que têm, e como qualquer comunidade na face da Terra, você vai encontrar pessoas que sabem aproveitar, que sabem curtir, que sabem fazer aquilo ali de uma forma positiva, agradável, até familiar de certa forma. Isso vale para a comunidade de jogos de luta, isso vale para a comunidade de jogos competitivos, isso vale para a comunidade de fanfic, de pessoas que assistem anime. Você vai ter aquelas pessoas que sabem aproveitar, que sabem edificar algo naquela comunidade, e você também vai ter a parcela de pessoas que fazem coisas extremamente negativas naquela mesma comunidade. E começou-se então a cutucar cada vez mais e cavar cada vez mais, e começou a se ter uma imagem de que qualquer pessoa que fizesse conteúdo criticando, zoando, sacaneando ou apontando de qualquer forma negativa em direção à comunidade furry, esse grupo dentro do Discord reagia de forma negativa e bania, ou censurava, ou prejudicava dentro dos seus poderes limitados aquela pessoa. Então a coisa começou a expandir mais a partir desse ponto. Foi se evoluindo ao longo de um tempo, até que a gente chegou num novo divisor de águas. E o que acontece é que o Discord tem uma regra interna em que se proíbe pornografia infantil. Obviamente, a vasta maioria de qualquer comunidade ou programas de comunidades tem esse tipo de regra. Mas começou a se descobrir que havia uma separação num item específico. Dentro da comunidade furry, que de novo, dentro da comunidade de fandom tem isso, de fanfic tem isso, de shipping tem isso, todas elas têm isso. Existe, claro, uma fatia daquela comunidade que tem um apelo maduro no sentido de conteúdo sexual. Isso existe. Não é uma coisa que é específica de furry, não é uma coisa que é mais negativa aqui do que em outro lugar. Isso tem em todas as comunidades, de qualquer tipo de coisa. E dentro dessas comunidades, você vai sim encontrar pessoas que quebram particulares fetiches pessoais, fantasias pessoais, e começam a fechar o seu próprio nicho. Quando o nicho é fechado só naquele grupo deles ali mesmo, e fica só naquilo dali, é a pessoa curtindo o particular delas. Não tem por que humilhar ou denegrir ou prejudicar a imagem da pessoa porque ela curte uma coisa que é diferente do que os outros curtem. Porém, existem também certas atividades que podem ser vistas como não apenas danosas, mas pejorativas, ou até mesmo que incentivam coisas ilegais. Então, uma das coisas que aconteceu nesse grupo é que existe um subgrupo que aprecia algo que é conhecido como cub. Cub é essencialmente, a tradução literal do termo é filhote. E a furry, a comunidade furry como um todo, é quando você pega um animal, seja ele verdadeiro ou fantasioso, e você dá a ele características humanoides. Então você personifica aquele animal de uma forma humana. Você às vezes se espelha naquele, você se reflete naquela imagem, ou você se identifica com ela, ou você apenas usa ela como uma máscara de se expor. Uma forma, é como se você criasse um personagem fantasioso. E dentro desse cub, você tem ali a sexualização de personagens, que também é uma fatia da comunidade furry, mas cub é ligado a filhotes. O termo cub porn, exatamente, ele lida com pré-adolescentes, especificamente pré-adolescentes. E pré-adolescência é uma faixa conhecida entre 8 a 13 anos. Isso é pré-adolescência. Então você tinha ali uma sexualização de personagens furry dentro de uma fatia de tempo em que nós humanos interpretamos como faixa etária de 8 a 13 anos. Ou seja, traduzindo, pornografia infantil. Só que, uma vez questionado, uma vez pressionado a equipe de gerenciamento de comunidade americana e estrangeira do Discord a respeito desse conteúdo, há evidências, o Corey tem elas no vídeo dele, de que eles faziam uma separação. Que eles apontavam, por exemplo, lolicon a gente não aceita. Lolicon é a sexualização de personagens na cultura de anime, mangá, animação em geral,
em que você tem personagens que têm aparência infantil e também pré-adolescente. Observe que dentro da comunidade anime tem um bullshit que é dado, e que o Discord está ciente desse bullshit, porque eles também são contra isso, em que Lolicon é um personagem que tem uma aparência de ser jovem, mas não é jovem. É o famoso personagem que, eu tenho 18 anos, tá? Mas você parece, age, se veste e tudo sobre seu design diz que você é mais nova do que isso. Mas você se diz com 18 anos, então não tem problema. E isso, claro, é um disfarce para você tapear o que obviamente é sexualização de alguém pré-adolescente, jovem, criança. E o Discord fazia a separação, porque como Cub Porn e Lolicon não são a mesma coisa, porque é furry, e furry segue as suas regras diferenciadas, porque nós estamos falando de animais místicos, nós estamos falando de animais antropomórficos, e 1 ano para um cachorro não é a mesma coisa que 1 ano para o ser humano, então quando um furry cachorro diz que tem 4 anos, isso não é a mesma coisa que uma menina humana dizendo que tem 4 anos. É uma racionalização, uma desculpa racionalizada para justificar um comportamento que, se você parar para pensar de uma forma crítica, honesta, sincera, você sabe que é uma desculpa. Porque não é um cachorro analisando um cachorro, é um ser humano fantasiando através do disfarce de um furry, sexualizando uma outra pessoa que ele também identifica como um cachorro e bota ali, tem 3 anos. Mas você sabe que pode parecer uma coisa complicada, principalmente para vocês mais jovens, mas esse vídeo é mais para vocês também. No final das contas, é uma desculpa, sim. Porque o seu cérebro humano está interpretando, não importa se é 16, 17 ou 18. O seu cérebro está percebendo, está fantasiando aquela figura que você identifica como uma pessoa jovem. Jovem no sentido de idade da inocência, de pré-adolescência. Uma pessoa que você enxerga como inocente, uma pessoa que você enxerga como pura, uma pessoa que você enxerga como manipulável, frágil. Muito da romantização da sexualidade infantil tem disso, é uma fantasia de controle, em que uma pessoa mais madura, mais vivida, mais experiente, mais inteligente, exerce uma posição de controle ou de poder sobre uma figura menor, uma figura que é mais fraca, mais frágil, mais vulnerável, e que tem uma ideia de venerar a pessoa mais velha, mais experiente, mais adulta. A gente tem muito disso. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, resumindo uma história longa numa história curta, começou-se a ver esse lance de hipocrisia dentro do Discord, em que você tinha um gerenciamento de comunidade, em que você tinha um grupo de pessoas que tinham essa personalidade, e eles começaram a utilizar do seu regrio, do seu poder, para começar a afetar qualquer pessoa que fosse contra essa postura, e começasse a separar as coisas. É importante notar que o Discord, ele não é um produto para crianças, ele não é um produto infantil, ele não é um produto para jovens. Mas é óbvio que é uma comunidade que você tem jovens lá dentro também. E embora o Discord tenha as suas regras, e tem um grupo moderando as suas regras e batendo de frente contra esse tipo de coisa, você começa a observar, então, a criação de uma ilha moral, em que um grupo de pessoas que se identifica com uma certa coisa começa a proteger aquela uma coisa de uma forma hipócrita, porque é o que pertence a ela, e o que pertence aos outros não é tão importante assim. Eu não vou chegar aqui para você e dizer que tem que banir todo o conteúdo adulto do Discord. Eu não sou essa pessoa. Eu acho que o conteúdo adulto no Discord pode existir, contanto que ele esteja claramente delineado. Eu acho que é necessário, sim, que você tenha uma guia adequada para apontar isso aqui é adequado para jovens, isso aqui não é adequado para jovens. Você pode permitir que as pessoas explorem fantasias, conteúdo adulto, conversas maduras, conteúdo que algumas pessoas podem achar mais não atraente. Por exemplo, você tem comunidades que apreciam coisas como Vor, por exemplo. Vor nada mais é do que um fetiche, uma fantasia, que não é necessariamente sexualizada, mas é literalmente de uma pessoa consumir a outra. Explicando a termos leigos, a gente está falando de canibalismo. Bem leigo, mas para você poder compreender caso não seja do seu nicho. E isso existe, e está lá.
Então, quem sou eu para dizer que aquela pessoa não tem direito de se encontrar com outras pessoas que se identificam com aquela coisa e celebrar isso entre elas? É diferente quando você começa a utilizar o seu nicho para atrair gente enquanto cria barreiras de proteção para proteger só o seu. Ou então quando você tenta fingir que aquilo ali não é algo que é. Como, por exemplo, você sexualizar uma porção de um conteúdo que é infantil e que atrai jovens, e só porque é o que você gosta, você não cria barreiras, porque você quer mais gente naquele meio. Você quer valorizar o que é seu. Isso aí permite a você criar um campo que é predatório, em que você atrai pessoas que podem manipular essas vantagens para benefício próprio ou para causar problemas. Fora outros problemas que foram encontrados dentro do Discord também, como pessoas vendendo acesso a produtos ilícitos, vendendo serviços de hacking, vendendo produtos digitais ilegais e acesso a material ilegal dentro da comunidade do Discord, e mesmo quando questionado frente a frente, a moderação do Discord não atuando a respeito disso. Daí nós chegamos a 2 pontos sobre esse vídeo. O primeiro de tudo, de novo, eu fiz um vídeo no canal sobre 10 jogos furry que você gosta. A intenção minha com aquele vídeo era meio que tentar mostrar que não é uma coisa legal, não é uma coisa certa você pegar uma subseção de pessoas com as quais você não se identifica, ou que talvez você não entenda aquela comunidade, e você tratar eles como inferior porque eles fazem de uma forma diferente. Nós vivemos uma comunidade muito mais aberta hoje em dia, em que a gente não deveria mais ter vergonha de ser quem nós somos. Eu sou um cara de 34 anos e aqui atrás de mim eu tenho vários brinquedos e bonecos que representam a minha infância e hobbies meus que eu curto até hoje. Atrás de mim eu tenho uma série de jogos raros de PlayStation 2 que eu curto. Aqui no meu monitor de computador eu tenho uma série de fanarts e photoshops feitos por fãs do meu canal de YouTube, onde eu falo sobre videogames e tenho mais de 64 mil seguidores. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, e parte da mensagem desse canal é que você também não deveria ter vergonha de curtir as coisas que você gosta. Eu sou muito a favor dessa mensagem. Então, por mais que eu não me identifique com a comunidade furry em nada, e não tenho amigos próximos, pessoais, que são desse meio, mas tenho amigos fora que eu conheci via internet e com quem até eu já trabalhei, que são desse meio, e que eu posso respeitar, eu posso apreciar, eu posso celebrar que eles têm algo bacana que eles podem curtir. Eu tenho amigos que fazem arte que seria considerado hentai, que trabalham com isso, que vendem isso. Eu também, essas mesmas pessoas que vendem arte hentai, eles já fazem, por exemplo, comissões. E eles fazem comissões de artes que eu já vi de personagens que eu sei, na obra que você está tirando esse personagem não tem 18 anos. Eu sei o que é isso. Sabe? É diferente quando você pega um Pokémon e sexualiza ele, e quando você pega um personagem que na obra original de onde você pegou, esse personagem tem 14 anos, e aqui está ela num ato sexual. É difícil você poder analisar essas coisas e julgar essas coisas, porque você tem que tentar meio que quebrar a barreira da sexualização, do fetiche, da criação da fantasia. Quando a fantasia é interna, é só você com você mesmo, você pode se permitir a experimentar o mundo ao seu redor, você pode se permitir a ser livre com você mesmo. Mas quando você transforma o que é seu interno em algo que você vai utilizar para afetar, regrar, prejudicar, denegrir o mundo dos outros, isso é difícil de lidar, isso é uma coisa que não é legal, uma coisa que é errada. Eu digo isso porque eu mesmo já conheci pessoas desse meio, já conheci pessoas que tinham fantasias particulares que você olhava e falava, pô, mas eu não entendo por que você gosta disso.
Mas a pessoa só fazia aquilo no mundo dela, ela só fazia aquilo com pessoas que tinham consciência do que ela gostava e apreciavam a mesma coisa. Então havia um consenso entre adultos, algo do qual crianças não são capazes de ter. Uma criança não entende quando um adulto chega para ela e pega uma criança de 9 anos e se veste de gatinho porque eu acho muito bonito. Isso tem um contexto diferente quando são dois adultos de 30 anos conversando. Existe uma mentalidade diferente por trás disso. Não é uma coisa que você possa fazer de uma forma sem cuidado. E não é aquele negócio, ela é nova, mas eu sou maduro, ou eu sou madura, e eu vou cuidar dela, eu vou ensinar ela, eu vou instruir ele, eu vou cuidar dele, e ele não entende, mas eu entendo, então não tem problema. Não é assim que funciona. Ter aquela consciência do consenso é uma via de mão dupla e tem que ser feito entre duas pessoas que têm maturidade sexual e pessoal para entender isso, para ter essa conversa. E uma comunidade feita de Discord elimina muito dessa empatia, porque são pessoas digitando no teclado. E você não tem tom de voz via internet. Você não tem aquela resposta gutural de ver a expressão no rosto de alguém, ou de alguém que não tem tempo de digitar e deletar o texto 400 vezes antes de fato escrever algo ou dizer algo para alguém. É uma das coisas, por exemplo, uma coisa que eu sempre sou contra. E no grupo de Facebook do canal Caps Lock, que não fui eu que criei, foram os fãs que criaram, há uma coisa que eu não permito, uma coisa que eu disse, o grupo não pertence a mim, o grupo pertence aos fãs, eu apenas faço parte do grupo, mesmo o grupo sendo criado para celebrar o canal, mas é uma expressão dos fãs, pelos fãs, para os fãs, eu só estou no meio, e eu estou aproveitando e curtindo aquilo. Mas uma regra que eu defino, que eu não deixo passar, é que eu não permito o pessoal, por exemplo, ficar divulgando o grupo de WhatsApp no grupo do Facebook. Porque às vezes é uma criança mais nova, fala, gente, pega o meu número de celular aqui, vamos fazer um grupo para conversar e trocar meme. Não faça isso. Não distribua o seu telefone para o mundo ver, para anônimos na internet ver. Mas eu converso com esse cara via Facebook há 6 meses já. Não interessa, não faça isso. Você perde o contexto, você perde a associação da comunicação quando você está fazendo esses tipos de contato. E a internet ainda é um campo muito perigoso que exige muita maturidade. Eu cresci vendo a internet crescer. E muitos de vocês cresceram com ela já explodindo. Então vocês perdem esse contexto. E aí acontece que a gente deixa uma empresa gigante como a Discord discriminar, manipular, prejudicar e julgar as pessoas, enquanto ao mesmo tempo a gente marginaliza, prejudica e incrimina, de certa forma, um grupo de pessoas que, em sua vasta maioria, é perfeitamente normal. Sabe? São apenas pessoas que curtem o que elas curtem, em paz no seu canto. E mesmo as pessoas que curtem o lado sexualizado daquela fantasia, ainda conseguem separar o consenso do consentimento, da consciência, da moral e do amoral. E isso é importante também. As coisas não são tão simples quanto elas parecem, nunca são. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse tópico, eu queria apontar para o vídeo do Corey. De novo, eu peço a vocês que vocês vão lá e assistam o vídeo do Corey. E não apenas assistam o vídeo dele, como compartilhem o vídeo dele também. Eu gostaria muito de convidar a vocês que assistem o canal Caps Lock, que acompanham os meus vlogs, que gostam dos meus vlogs, que gostam do que eu falo, que gostam do que eu faço, que vocês não, ao invés de compartilhar esse vídeo, compartilhe o vídeo do Corey. Espalhe o vídeo dele por páginas de furries na internet, no Facebook, no Discord, porque se eu descobrir... O canal Caps Lock tem uma comunidade do Discord. Também foi criada por fãs. Eu não participo muito porque eu não tenho muito tempo livre para estar lá, e eu pessoalmente me sinto muito mal quando eu estou no Discord e 20 pessoas vêm falar comigo e eu não vejo a mensagem que eu estou distraído com outra coisa. Aí quando eu vejo lá, pessoas me disseram oi há 4 horas atrás e eu nem vi a porra da mensagem. Eu me sinto mal com isso. Então eu não fico lá há muito tempo. Mas é uma comunidade que está lá
cheia de gente bacana, eu vejo as coisas que eles postam, eu vejo eles compartilhando vídeos e mensagens, conversando entre eles, é uma comunidade positiva, saudável, agradável, é algo do qual eu tenho muito orgulho de ver que nasceu de forma orgânica, sozinho. Mas se o Discord, por exemplo, se provasse de fato uma comunidade tão tóxica, ou uma empresa tão tóxica e negativa quanto essa, eu iria querer me distanciar daquela imagem, sim. Eu iria querer me cortar daquele ambiente, sim. Porque eu não quero promover isso. E quando uma empresa tão grande quanto o Discord explode como explodiu nos últimos 2 anos, é apenas natural que vá se criar pequenas ilhas dentro dessa empresa. Então você vai ter ali um grupo de 30 pessoas numa empresa com mais de 5 mil funcionários, e aquele negócio, você contrata um gerente de marketing e esse gerente monta a equipe dele. Esse gerente monta a equipe dele com pessoas que ele gosta, que ele confia, que ele conhece. Então acaba meio que essas pessoas sendo do mesmo nicho. E aí você cria aquela uma ilha de pessoas que pensam igual e elas começam a polir as regras através do ponto de vista pessoal e particular delas. E aí você começa a criar esses problemas. Então eu queria trazer atenção a vocês, eu queria trazer esse cuidado a vocês, e vocês, por favor, tomem muito cuidado com empresas como o Discord, com produtos como o Discord e com a marginalização de grupos. Permitam que as pessoas sejam elas mesmas. Celebre e incentive que as pessoas sejam elas mesmas, mas não torne o rosto, não se torne às cegas para aquilo que obviamente é uma coisa errada. Sexualizar crianças é uma coisa errada. É um erro, é uma coisa falha, é uma coisa errada que não deveria se permitir. Eu já fiz aqui, por exemplo, vídeos no canal Caps Lock, onde eu brinco falando, por exemplo, da franquia Seran Kagura. É uma série de jogos de beat 'em up, Musou, em que os personagens que estão naquele jogo são personagens que são sexualizados, fora do contexto do jogo, completamente de forma opcional. E até onde eu sei, até onde a memória me serve, quase todos os personagens daquele jogo são menores de idade. Elas têm menos de 18 anos. Acho que a vasta maioria tem de 15 a 17. Isso é um problema da cultura japonesa, que existe também. É muito, muito comum. Vários dos jogos da série Dead or Alive, quando saem do Japão e vêm para o mundo, a idade dos personagens é mudada para ficarem maiores de 18. No Japão, a idade daqueles personagens são diferentes. Isso acontece com vários animes, acontece com vários jogos, porque lá no Japão você tem uma cultura em que ainda é permissiva com isso. Nós temos aí, por exemplo, o exemplo do jogo Jump Force, que vai sair agora. E aí você tem o criador do Samurai X, Rurouni Kenshin, que foi pego, preso, por ter pornografia infantil. E ele pagou uma multa e está livre. E continuou criando. E continuou sendo celebrado pela sua obra. Eu não consigo mais curtir Samurai X por causa disso. Foi estragado para mim. Eu não consigo mais celebrar aquela obra. Jump Force saiu com personagens Samurai X no jogo e eu não consigo... Não me agrada a ideia daquele jogo. E naquele negócio, porque é um jogo celebrando a Jump, então tem que estar todo mundo lá, o cara faz parte da história da Jump. Tem vários personagens da Jump que não estão naquele jogo. Gintama não está naquele jogo, mas Samurai X está. Sabe? Rurouni Kenshin está ali. E isso me causa um sentimento negativo, me causa um desgosto. Porque eu não tô com sede de jogo de anime, que eu preciso jogar todos os jogos de anime que saem. Então quando sai esse jogo, aqui está a Jump e a Bandai celebrando esse jogo que tem esse autor pedófilo. Não é apenas acusado, não são rumores. O cara foi pego, foi preso, condenado por ser pedófilo, por compartilhar pornografia infantil. E aqui está ele sendo celebrado com a sua obra num jogo em 2019. Isso me incomoda. Então eu não vou celebrar esse jogo. Você tem jogos como SNK Heroines, em que alguns personagens têm 18 anos ou mais e outros têm menos. E aquele jogo é super sexualizado. E de novo, não precisava. Então é uma coisa que eu digo a respeito da série Seran Kagura, por exemplo. Eu fiz uma live sobre o jogo mais recente e eu tô jogando o jogo e o gameplay do jogo é divertido, é agradável de jogar. Mas o problema do jogo é aquela sexualização desnecessária dos personagens. Aí eu vejo notícias dos produtores da série falando que eles vão ter que repensar a forma de trazer os seus jogos, porque agora a censura com os seus produtos está ficando cada vez mais difícil. E não é censura. Existem casos de censura, óbvio,
Não estou negando isso, óbvio, mas ser mais restritivo quanto a esses tópicos não é censura. É apenas dizer que uma empresa pode chegar para você e falar: olha, a gente não quer carregar o seu jogo na nossa plataforma com esse monte de menina de 16, 17 anos que você está botando em biquíni super sexualizado. A gente não quer celebrar isso. Muda isso. Aí o cara fala: porra, agora eu não sei mais o que fazer com a minha franquia. Bom, talvez não sexualize crianças. Essa seria uma boa ideia. Talvez você possa começar por aí. Ou você pode não inventar desculpas esfarrapadas de que, não é loli, não são crianças sexualizadas, é um lobinho sexualizado, é um coelhinho sexualizado. Isso aí é uma fantasia adulta, mas não é a mesma coisa que sexualizar uma criança. Não, é apenas uma desculpa, uma máscara que está sendo jogada para tentar botar fumaça em cima de um assunto, literalmente passar pano. E não se deve permitir, não se deve apoiar, não se deve incentivar. E é o tipo de coisa que eu espero que a gente possa se unir para ser contra e gritar a respeito, porque precisa disso também. E eu queria poder apontar isso com vocês e sempre reforçando o fato: não criminalize toda uma comunidade de pessoas que está ali apenas curtindo o seu. Não se oponha ou denigra a imagem de toda uma comunidade só porque nós encontramos um grupo de pessoas fazendo algo negativo. E não passe pano também, não fique em cima do muro também, não fique, depende dos pontos de vista. Não depende. Sexualizar a criança é errado. E se você faz isso, você está errado. Você está do lado errado da história. E você está sendo babaca e idiota, sim. Se ofende você eu te chamar de babaca e idiota, sinto muito, pau no seu cu. Porque é o que é. Não sexualize crianças, não invente desculpas para sexualizar crianças. Não é tão complicado assim. Elas não entendem, elas não têm essa maturidade. Eu conheço crianças de 13 anos que entendem muito. Beleza, bom pra você, encontrou um. Agora tem 20 bilhões aí por fora na história da humanidade que sofreram coisas horríveis e que não sabiam o que estava acontecendo. Ou achava que sabia, na verdade não sabia. Parte da manipulação da sexualização dessas crianças é fazer elas se sentirem seguras quando na verdade elas não têm controle nenhum do que está acontecendo ao redor delas. É por isso que cabe a nós também, criadores de conteúdo, donos de comunidade, responsáveis pela mensagem que a gente passa para milhares de pessoas, também tentar sempre exacerbar os maiores lados positivos que nós podemos, as mensagens mais positivas que nós podemos, porque eu também sou responsável por isso. Eu também sou responsável se as pessoas começassem a criar conteúdo refletindo o meu canal sobre coisas que eu não quero, eu ficaria muito incomodado. Da mesma forma que eu faço piada com ser Ancagora, não quer dizer que eu vá celebrar a comunidade Lolicon, porque não é uma coisa que me interessa. Mas não é uma coisa que eu celebro, não é uma coisa que eu bato palma e fico feliz quando faz. E não é uma questão de ser hipocrisia ou não, é porque eu tenho maturidade suficiente para separar as coisas. Eu sei o que é um fetiche, eu sei o que é uma fantasia, e eu sei o que é uma fantasia saudável, eu sei o que é um ser humano adulto responsável curtindo algo que é particular dele. E eu também sei o que é quando um grupo de pessoas bêbadas de poder usam isso para explorar esse poder e poder influenciar uma comunidade que é de interesse particular e pessoal deles. E é o que o Discord está fazendo agora. Então, mais uma vez, eu peço a vocês, cliquem no link na descrição desse vídeo, vão lá no vídeo do Core, deem like, compartilhem, celebrem aquele vídeo. É um bom vídeo, é informativo, é instrucional, é mais informativo do que esse vídeo e tem fatos e informações lá que vocês precisam conhecer e que talvez vocês possam partilhar para pessoas mais jovens que vocês conheçam, de comunidades, para que elas saibam que existem pessoas também interessadas no bem-estar e na segurança delas, para que elas possam curtir o que elas gostam em paz e segurança. É o que nós todos devemos fazer uns pelos outros. E eu espero que eu possa contar com a ajuda de vocês nisso também. Então, mais uma vez, link na descrição desse vídeo. Eu peço a ajuda de vocês para que vocês compartilhem esse link e esse vídeo. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo o apoio, todo o respeito, todo o carinho que vocês têm com o canal Caps Lock, com o conteúdo que eu produzo. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma útil e interessante para você. E até o nosso próximo encontro. O meu nome é Araújo. E esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ter todos vocês aqui de novo no próximo vídeo. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Caps Lock. Vídeos como esse são possíveis apenas graças à generosidade dos amigos do canal no Padrim. Se você gosta do nosso trabalho, considere visitar padrim.com.br/capslock e nos ajude a continuar crescendo.